E se eu dissesse que houve um evento que mudou para sempre a maneira como os cristãos viam a Bíblia? Bem, é verdade. E esse evento teve um impacto tão grande que os estudiosos se referem ao período anterior como pré-70 d.C. e ao período posterior como pós-70 d.C. Então, o que havia de tão significativo no ano 70 d.C.? Foi o ano em que o templo judaico em Jerusalém foi destruído pelos romanos, encerrando efetivamente a antiga aliança. Esse evento forçou os cristãos a reavaliar sua compreensão da lei, da profecia e da natureza do Messias. Então, como o ano 70 d.C. mudou a doutrina cristã? Junte-se a mim enquanto examinamos 8 maneiras pelas quais esse ano crucial moldou a fé de uma vez por todas. E agora vamos ao vídeo. 1. O que aconteceu com a lei? Os cristãos acreditavam que a lei judaica, que incluía os 10 mandamentos, ainda era vinculativa para eles como crentes. Eles se viam como vivendo sob uma nova aliança, na qual não estavam mais sob a penalidade da lei, mas ainda precisavam seguir seus ensinamentos. No entanto, após 70 d.C., com a destruição do templo, que era o centro da vida religiosa judaica, os cristãos começaram a questionar a relevância da lei. Alguns começaram a argumentar que, como o templo havia sido destruído e os sacrifícios de animais não podiam mais ser realizados, a lei não era mais aplicável. Outros argumentavam que apenas os aspectos cerimoniais da lei haviam sido abolidos e que a lei moral, como os 10 mandamentos, ainda era obrigatória para os cristãos. Por fim, o consenso foi de que a lei havia se tornado uma sombra das coisas futuras com a morte de Cristo na cruz. Para os cristãos, o propósito da lei havia sido cumprido e eles não eram mais obrigados a seguir suas regras e regulamentos. Em vez disso, eles foram libertos da penalidade da lei pela fé em Jesus Cristo. Essa nova compreensão da lei permitiu que os cristãos se concentrassem mais em seu relacionamento com Deus por meio de Cristo, em vez de seguir um conjunto de regras e regulamentos. Essa mudança de pensamento também levou ao desenvolvimento de diferentes denominações cristãs e perspectivas teológicas, cada uma com sua própria interpretação do papel da lei na vida cristã. 2. O que aconteceu com a profecia? Antes de 70 d.C., muitos cristãos judeus acreditavam que a destruição de Jerusalém e o exílio do povo judeu eram temporários e que Deus eventualmente os restauraria à sua terra. Eles interpretavam as profecias do Antigo Testamento sobre a restauração de Israel literalmente e acreditavam que essas profecias se cumpririam em um futuro próximo. No entanto, após 70 d.C., quando Jerusalém foi destruída e o povo judeu foi disperso por todo o Império Romano, os cristãos começaram a questionar a validade dessas profecias. Alguns começaram a argumentar que, como as profecias não haviam se cumprido como esperado, elas estavam erradas ou eram irrelevantes. Outros argumentavam que as profecias ainda eram válidas, mas que seu cumprimento havia sido adiado para uma data posterior. Isso levou ao desenvolvimento de diferentes visões sobre escatologia, ou o estudo das últimas coisas. Alguns cristãos, conhecidos como quiliastas, acreditavam que haveria um período de 1000 anos de paz e prosperidade na terra antes do julgamento final. Outros, conhecidos como amilenistas, acreditavam que o reino de Deus é espiritual, e que as profecias do Antigo Testamento já se cumpriram em Cristo. Outros ainda, conhecidos como pós-milenistas, acreditavam que o Evangelho deveria ser pregado a todas as nações antes da segunda vinda de Cristo e que reformas sociais e políticas levariam a um mundo melhor. Essas diferentes visões sobre profecia continuam a moldar a teologia e a escatologia cristãs hoje. 3. O que aconteceu com o Messias? Antes de 70 d.C., muitos judeus esperavam um Messias que os libertaria da opressão romana e os restauraria à sua terra. Eles imaginavam um Messias que seria um líder militar e um rei que estabeleceria um reino político em Israel. No entanto, após 70 d.C., quando o Estado judeu foi destruído e o povo disperso, os cristãos começaram a questionar a natureza do Messias. Alguns começaram a argumentar que, uma vez que o Estado judeu havia sido destruído e suas esperanças por um reino político frustradas, o conceito de um Messias não era mais relevante. Outros argumentavam que as profecias sobre o Messias ainda eram válidas, mas que seu cumprimento havia sido adiado para uma data posterior. Isso levou a uma mudança na compreensão do Messias. Os cristãos começaram a ver Jesus como o Messias, que viera para salvá-los de seus pecados, em vez de um líder político que os libertaria da opressão romana.
Essa nova compreensão do Messias levou a uma interpretação mais espiritual do cristianismo, enfatizando a salvação pessoal e o reino de Deus interior, em vez da restauração física de Israel. 4. O que aconteceu com a adoração no templo? Antes de 70 d.C., os judeus praticavam sua religião principalmente no templo em Jerusalém, onde ofereciam sacrifícios de animais e seguiam um conjunto rigoroso de leis rituais. No entanto, após 70 d.C., com a destruição do templo, os sacrifícios de animais não eram mais possíveis. E os cristãos começaram a praticar uma forma de adoração que enfatizava a piedade pessoal e uma abordagem mais informal à oração. Isso levou ao desenvolvimento de diferentes formas de adoração no cristianismo, como a adoração litúrgica, que enfatiza o uso de orações e rituais formais, e a adoração carismática, que enfatiza a experiência pessoal e a expressão emocional. Além disso, após 70 d.C., os cristãos começaram a se reunir em casas para oração e estudo da Bíblia, em vez de no templo. Essa mudança para igrejas domésticas permitiu uma forma de adoração mais íntima e pessoal, e também ajudou a espalhar o cristianismo além das fronteiras do judaísmo. 5. O que aconteceu com os costumes judaicos? Antes de 70 d.C., os cristãos judeus frequentemente observavam os costumes e tradições judaicas, como guardar o sábado, celebrar festivais judaicos e seguir as leis alimentares. No entanto, após 70 d.C., com a destruição do templo e a dispersão do povo judeu, esses costumes tornaram-se mais opcionais e não obrigatórios para os cristãos. Isso levou a uma separação gradual entre o cristianismo e o judaísmo, com os cristãos começando a enfatizar a natureza universal de sua fé e a origem judaica de Jesus se tornando menos proeminente. No entanto, alguns cristãos continuaram a observar os costumes judaicos, levando ao surgimento de diferentes grupos, como os ebionitas, que eram cristãos judeus que continuaram a seguir os costumes e tradições judaicas. De modo geral, a destruição do templo e a dispersão do povo judeu levaram a um declínio na observância dos costumes judaicos entre os cristãos. Mas a influência dos costumes judaicos no cristianismo primitivo ainda pode ser vista nos evangelhos e nos escritos de Paulo.